Oi gente, tudo bem? Hoje nós vamos então para o terceiro vídeo da série O Poder das Histórias. E hoje a gente vai ter a participação especial então da cantora Dani Nascimento, que, como eu contei, foram algumas gravações que a gente fez na Casa Cultural Bela Boni. E hoje a gente vai falar um pouco sobre musicalidade, então a Dani participou. Aproveito para deixar aqui embaixo o link para a página dela, para a página da Bela Boni também, para vocês darem uma olhada lá. E vou deixar também o link para os vídeos 1 e 2 da série. Lembrando que, caso vocês não vejam os vídeos anteriores, eu não sou expert no assunto, não sou profissional em contação de histórias. Esses são apenas alguns aspectos, minhas impressões aí sobre o que eu estudei para o meu TCC de contos de fadas e também alguns fragmentos de gravações de um projeto que a gente acabou não conseguindo dar continuidade e eu não quis perder o material, então eu trouxe aqui para vocês. Vamos lá então para a terceira parte do Poder das Histórias. Olá pessoal! Na aula de hoje nós vamos falar sobre a preparação para a contação de histórias e um pouco sobre a simbologia de alguns cenários e personagens. Tudo isso é muito importante para você prender a atenção dos seus ouvintes. Quando você consegue representar o tom da fala de uma fada, de uma princesa feliz, de um mago poderoso, de um rei triste ou de uma rainha má, você descobriu o seu poder para contar histórias. Algo que faz toda a diferença é a preparação para a contação da história. E os sons, nesse caso, funcionam muito bem. Você pode usar sinos, chocalhos, tambores ou sons mais sutis, como a flauta e o violão. Eu convidei hoje a nossa professora de música, Dani Nascimento, para dar alguns exemplos. Além das montanhas havia uma cidade. Lá moravam muitos animais. Perceberam algo mágico nascendo antes mesmo de começar a história? A musicalidade também funciona muito bem no meio da história, através da fala de um personagem, através de uma canção em alguma passagem de cenário, ou mesmo para interagir com os ouvintes. E havia uma estrada, por ela vinha um duende. Ao começar uma história, você deve descrever os personagens como se convivesse com eles na história. Assim você passará mais segurança e vivacidade ao contar sobre os personagens. Vamos ver agora a simbologia de alguns personagens mais conhecidos nas histórias. Mágicos ou magos. Geralmente são inseridos em histórias de fantasia, encaixados no papel de pessoas sábias e dotadas de magia. Podem ser bons ou maus e nos dão ricas descrições de trajes, moradias e objetos que utilizam. Duendes. São descritos nas histórias como espíritos da natureza, geralmente discretos, trabalhadores e inteligentes. Muito úteis para serem usados em histórias que reforcem o papel do trabalho, da boa vontade, da disciplina. Todo o processo de um trabalho pode ser descrito ao contar sobre duendes. Gigantes. São personagens que simbolizam tanto o horror como o humor. Podem ser cruéis e malvados, mas também podem ser bonzinhos, desajeitados ou gulosos. A estratégia de utilizar gigantes serve para enfatizar tamanho e proporção das coisas. Fadas. Seres delicados que defendem a natureza e a vida. As fadas geralmente traduzem valores como coragem e inspiração.
Combinam muito com histórias que envolvem a musicalidade, com danças e canções. Insetos. Também são personagens úteis para dar ao ouvinte noções de tamanho e proporção de coisas. Os insetos simbolizam cooperação, simplicidade e humildade, sempre bem-vindos em histórias que passam lições de união e trabalho em equipe. Esses foram apenas alguns exemplos das histórias que mais conhecemos e as mais tradicionais simbologias. Mas elfos, unicórnios, dragões, anjos e anões também são personagens bem representativos nas histórias. Mas nem só personagens fantásticos dão vida às histórias. Você pode tranquilamente escolher pessoas com qualidades e defeitos que percorrem uma trajetória de aventura e encantam os ouvintes. Não importa qual personagem, escolha o bem e o represente da melhor maneira. Agora vamos falar sobre algumas simbologias de cenários. Assim como os personagens, os cenários também encantam os ouvintes. Da mesma forma que imaginamos o lugar quando lemos a história em um livro, assim também acontece quando ouvimos uma história. Montanhas são cenários que ocultam e revelam segredos. Podem esconder um tesouro, um reino ou uma cidade. As montanhas, por serem extremamente elevadas, também simbolizam o sucesso em uma jornada. Podemos usar como ferramenta uma pedra ou pequenas pedras para representá-lo. Jardins. Cenários com flores indicam lugares onde a energia criativa se sobressai. Também podem ser usados em histórias que precisam de energias curativas, aventuras com cores e imaginação. Florestas. As florestas representam descobertas. Ao entrar com um personagem em uma floresta, você coloca suspense na história, porque tudo fica perdido e confuso e só aos poucos as coisas se revelam, sejam boas ou ruins. Não há melhor cenário para se encaixar o elemento surpresa. As árvores também representam o contato com o planeta, a história da humanidade, a longevidade. E você inclusive pode utilizar galhos para representar o cenário aos ouvintes. Lagos. A água é um estímulo ao mistério, mas em uma história ela pode simbolizar uma travessia. Pode representar uma passagem do personagem para outra dimensão. Pode conter vozes, sussurros e suspense do outro lado. E assim como as flores, também pode ser usada como energia curativa. Eu posso estar segurando, por exemplo, um copo de água mágica. Torres e castelos. Sugerem ambientação para histórias antigas. Uma narrativa dentro de um castelo pode apresentar personagens escondidos, presos, sozinhos ou esperando por batalhas. Esse cenário também é muito bem aceito para histórias fantasmagóricas. Portais e portões. Qualquer tipo de porta nas histórias abre mundos e conduzem os personagens a lugares importantes. Quando abertos, podem sugerir uma nova etapa, um novo mundo ou até mesmo uma nova história. Quando fechados, representam algum mistério a ser desvendado. Para representar portões e portais, uma chave pode ser mostrada como ferramenta adicional. Também deixo como sugestão utilizarem nas histórias os 4 elementos da natureza: água, ar, terra e fogo. E também as estações do ano: primavera, verão, outono e inverno. Esses elementos deixarão sua história ainda mais lúdica e interessante. Não esqueça, todas as sugestões foram deixadas porque nesse curso enfatizamos o resgate das histórias que sobreviveram à tradição oral. Mas nada impede que a sua história seja do cotidiano moderno, algum acontecimento importante para você e seus ouvintes, uma festa, uma viagem ou um momento de superação. Ainda assim, você pode usar e abusar do uso de elementos de fácil aquisição, como flores, frutas, roupas, vasilhas, utensílios, livros, pedras, entre outros. A dica de leitura é o livro A Arte de Contar Histórias, de Nancy Mellon, pela editora Rocco.